Não dá pra fugir desse amor. Não dá pra fugir desse amor, desse imenso amor. Eu posso andar ou correr, eu posso voar ou sonhar, não posso esconder nem fugir de quem Cristo é para mim, do quanto me ama, como sou, do quanto me quer. Não dá pra fugir desse amor, desse imenso amor. O quanto me ama, do jeito que eu sou, do quanto me quer. Não dá pra fugir. Teu amor e graça me fazem voar. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, eu e Guilherme. Essa canção ela fala: eu quero conhecer Jesus. Que esse seja o seu maior anseio, que essa seja também a sua busca hoje e sempre. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa verdade? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração
quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa prova, saltar nas muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa prova, saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova, saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, qual é? É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, nós reconhecemos que precisamos do Senhor e que o ensino da Tua palavra possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O livro Uma Vida com Propósito, escrito por Rickenbacker, no primeiro capítulo ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: afinal de contas, por que motivo estou aqui? Qual é o propósito de Deus nos colocar aqui nesse mundo? E aí ele diz: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. O texto que nós lemos de João, capítulo 17, versículo 24, nos fala de algo pertinente e importante para nós, como igreja do Senhor. O Espírito Santo, para conscientizar o povo de Deus espalhado pela Ásia Menor, no primeiro século da era cristã, ele vai utilizar do apóstolo Pedro e mostrar-lhe a sua missão. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Nunca nos esqueçamos que fomos chamados como igreja para cumprirmos uma tarefa. Um objetivo deve ser alcançado e uma missão, ela deve ser executada. Deus tem um chamado para a igreja. Nesses últimos tempos, Deus tem chamado a igreja para cumprir essa tarefa. Deus tem chamado a igreja também para que o objetivo do seu chamado seja alcançado. E Deus também quer
que a igreja possa realizar a sua missão, para que os objetivos, os alvos, sejam executados. Quando olhamos para o capítulo 17 de João, a oração feita por Jesus, também ela foi feita em nosso favor, como nós vemos no versículo 20. João 17:20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quando Jesus ele ora por nós, quando ele diz não rogo somente por estes, Jesus estava mencionando os 12 discípulos, mas também quando Jesus fala, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, Jesus fala a respeito da minha vida, da sua vida, como também daqueles que ainda vão crer, tão somente por Jesus Cristo, através da sua palavra. Vocês lembram que mais tarde, Jesus Cristo ele usa o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, para nos ensinar que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensinou foi o cumprimento dessa oração feita tão somente por Jesus Cristo a nosso favor. É importante nós observarmos, meus amados irmãos, a influência de uma oração feita de um amigo a nosso favor, o quanto isso ele é pertinente e ele é importante também. A petição de Jesus aqui no capítulo 17, na oração sacerdotal, mostra para nós que é realmente interessante e impressionante aquilo que Jesus ele ora. Veja o que diz o versículo 15, somente a primeira parte: não peço que os tires do mundo. Olha a oração de Jesus em nosso favor. E essa oração ela é interessante e importante por dois motivos. O primeiro motivo é que Jesus ele vai falar duas vezes que os discípulos, no versículo 14, na parte B, e também no versículo 16, na primeira parte do versículo 16, Jesus ele vai dizer duas vezes que não são do mundo, como também ele não era. Segunda coisa, Jesus ele vai dizer que o seu desejo é para que onde, como ele diz, o versículo 24, para que onde ele estivesse também os discípulos. Veja o versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, Jesus está dizendo, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E a pergunta que devemos fazer, meus amados irmãos, é: para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade desse querer de Jesus Cristo? Aquilo que ele está dizendo no versículo 24, como também no versículo 14, a parte B, no versículo 15, a primeira parte, e no versículo 16. Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade desse querer de Jesus? E nós vemos que o propósito de tudo isso é como Jesus ele mesmo disse: para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, como lemos aqui no versículo 24. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é grandioso. Jesus quer que nós vejamos
a glória tão somente que é dele. Portanto, o olhar o mundo com o olhar de Jesus Cristo é ver tão somente a sua glória. Nós não estamos no mundo à toa, ou sem sentido, ou por acaso, mas nós estamos no mundo com o objetivo, com o propósito bem definido por Deus. Por isso eu lembro a igreja do nosso tema esse ano: ide e fazei discípulos. Mateus capítulo 28 mostra para nós, versículo 19: ide e fazei discípulos. E esse é o tema da igreja, esse é o chamado que Deus tem para a igreja nesse ano: nós anunciarmos o Evangelho de Deus aqui em Chapadão do Sul, levarmos a palavra de Deus àqueles que moram aqui e precisam conhecer tão somente esse Evangelho. Quando nós olhamos para João capítulo 17, considerando a importância da oração de Jesus contida em todo o capítulo 17, vejamos quais as razões do porquê desta súplica, isto é, de Jesus desejar que os seus discípulos permaneçam no mundo. E é isso que eu quero compartilhar com a igreja essa noite. A palavra que eu quero compartilhar com você, meu amado irmão, é a missão do crente no mundo. A missão do crente no mundo. Qual é o desejo de Jesus para os seus discípulos permanecerem no mundo? A primeira lição que eu aprendo aqui: o desejo de Jesus para que os seus discípulos permaneçam no mundo é para o bem do mundo. Repetindo, a primeira lição é para o bem do mundo. Esse é o objetivo, o propósito de Jesus desejar que os seus discípulos permaneçam no mundo. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e versículo 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. E Jesus está dizendo isso para a igreja, para nós. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz à igreja: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, quando nós olhamos o objetivo de Jesus para os seus discípulos permanecer no mundo, Jesus está afirmando essas duas palavras: vós sois a luz do mundo. E se nós compreendermos, meus irmãos, as verdades que a palavra de Deus nos fala, nós vamos ver a importância do porquê Jesus requer a nossa permanência aqui no mundo. Existem alguns ensinos negativos do ensino das Escrituras que devem nos chamar a atenção. Por exemplo, em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. O outro texto, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Há outro texto ainda, Mateus capítulo 5, versículo 15: ninguém pode acender uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire,
Todos esses textos que eu procurei citar são aspectos negativos que a Bíblia nos ensina. Todas essas coisas precisam mostrar tão somente para nós o porquê nós precisamos estar aqui nesse mundo. Precisamos lembrar que o homem está separado de Deus por causa do seu pecado. E longe de Deus, não há como o homem ter comunhão com Deus. E a situação do homem, ela é precária, ela é difícil. O homem perdeu a comunhão com Deus por causa da sua desobediência. E isso aconteceu lá no Jardim do Éden, com os nossos pais, Adão e Eva. Portanto, nós vemos que o homem está numa situação crítica. O homem está cego para as questões espirituais. O homem não busca Deus. O homem não anda na direção de Deus. O homem precisa de Deus. Por isso que nós precisamos permanecer aqui para pregar o Evangelho a esse homem. E as pessoas que moram em Chapadão do Sul, as pessoas que moram no Brasil, as pessoas que moram no mundo precisam entender o que é o Evangelho e o que o Evangelho trouxe para nós como palavra de Deus. Mas a mesma palavra que mostra para nós os aspectos negativos da situação do homem, a palavra de Deus também, ela mostra aspectos positivos do que é o ensino da palavra de Deus e o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas de salvação. Portanto, os aspectos positivos do ensino da palavra de Deus é tão somente aquilo que a palavra de Deus diz no Salmo 27, versículo 1, que o Senhor, Ele é a nossa luz. Quantas pessoas precisam conhecer essa verdade? Quantas pessoas nesse tempo de coronavírus estão aflitas, estão angustiadas, estão extremamente ansiosas, desesperadas, porque elas não conhecem o Senhor. E elas precisam conhecer que o Senhor é a nossa luz. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: somos a luz do mundo. Nós precisamos, como igreja, nos levantarmos e anunciarmos onde nós estivermos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, que nós somos chamados por Deus para dizer que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus, Ele transforma vidas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz que somos filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Deus, Ele nos tirou da escravidão do pecado e por isso Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia, ela mostra para nós aspectos positivos do ensino da sua palavra. Se nós aceitarmos tudo isso, compreendemos que a nossa missão, ela é para o bem do mundo. Seria muito bom, creio que a maioria pensa assim, que ao se converter, o crente fosse imediatamente tirado do mundo e levado para o céu. Seria ótimo, seria maravilhoso, mas o que seria do mundo? Quem continuaria anunciando as boas novas da salvação? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele compreendeu perfeitamente a sua missão, como também ele tinha plena consciência
que a sua permanência na carne é para um bem, para o mundo. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 19 até o versículo 25, a palavra de Deus, ela nos ensina aquilo que Paulo escreve não só aos filipenses, mas as suas palavras foram as seguintes. Filipenses capítulo 1, versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Olha o entendimento que o apóstolo Paulo, ele tem esse entendimento. Ele sabia que queria permanecer na carne, vivo, para continuar a ser uma bênção para os filipenses. Olha como que é importante o exemplo de Paulo para nós. A missão do crente no mundo. Jesus quer que os seus discípulos permaneçam no mundo para o bem do mundo. Lá em Mateus, no capítulo 17, quando fala sobre a transfiguração, o quadro de Mateus 17 é impressionante, porque Pedro quer ficar no alto, como diz o versículo 4, mas a humanidade, ela sofre lá no sopé do monte. É preciso que o crente permaneça no mundo por causa da sua missão. Deus tem uma missão para a igreja. A missão da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus Cristo, para que as pessoas possam conhecer que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus pode dar um novo sentido à vida. Portanto, o versículo 15 do capítulo 17 de João, a primeira parte, Jesus demonstra o seu desejo para os seus discípulos: não peço que os tires do mundo, para o bem do mundo. Nesse tempo que estamos vivendo de coronavírus e recolhimento, nós temos visto o quanto nós precisamos de Deus. Quantas famílias estão aflitas, desesperadas, quantas pessoas têm passado por momentos de angústia e aflição, quanto tem crescido a ansiedade e a aflição na vida das pessoas. Nós vemos crianças abatidas, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pelo fato de não conhecer o Senhor ainda, eles estão perdidos. E nós, como igreja, Deus tem chamado a nós uma missão: levar a paz àqueles que precisam de paz, levar alegria
uma alegria verdadeira que só pode ser encontrada em Jesus. E que esse seja o nosso objetivo. E como igreja nós possamos ter em mente que a nossa missão como crentes no mundo é pregar o Evangelho. Mas há uma outra lição que eu aprendo aqui. O tema da mensagem é a missão do crente no mundo. A pergunta que eu faço é: para que Jesus deseja que seus discípulos permaneçam no mundo? A segunda lição que eu aprendo: Jesus deseja que os seus discípulos permaneçam no mundo para o nosso próprio bem, como discípulos. Repetindo, para o nosso próprio bem, como discípulos. Essa é a segunda lição. Durante os 3 anos de Jesus no seu ministério, Jesus Cristo ele ensinou os seus discípulos não só através de palavras, mas Jesus ensinou principalmente praticando todos os seus ensinos. Quando nós olhamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando os evangelistas narram o ministério de Jesus, nós vemos como Jesus ele viveu e praticou todo o seu ensinamento. Seria incoerente da sua parte não exigir que os seus discípulos praticassem aquilo que aprenderam. Preste atenção, igreja. A missão do crente serve para o seu próprio bem. A missão do crente serve para o seu próprio bem. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 10, do versículo 32 ao 42, nós vemos que o texto mostra vários momentos importantes do exemplo de Jesus. Se você olhar no capítulo 10 de Mateus, versículo 32 e o 33, nós vemos que Jesus ele mostra tão somente a sua missão. Jesus tinha uma missão. Do versículo 34 até o versículo 39, Jesus ele mostra a dificuldade, todas as coisas que apareceram como empecilhos, e Jesus mostra isso também. Mas quando nós vemos do versículo 40 até o versículo 42, nós vemos as recompensas, e isso serve como exemplo para nós. Meus irmãos, o caráter do crente é desenvolvido na luta, na resistência às tentações e no cumprimento do dever. É bom saber que para cumprir é inevitável o sofrimento. É por isso que Jesus Cristo ele veio nos conscientizar. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim: olha o que Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a palavra de Deus também diz, através do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, Paulo ele vai encorajar Timóteo, como também ele nos encoraja, a igreja do Senhor hoje. E ele diz assim: suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Portanto, amados irmãos,
ao sofrimento causado pelo próprio corpo de Cristo. As pessoas não aceitam que o Espírito Santo está agindo em sua vida e mudando para melhor. A missão do crente no mundo. Para que Jesus desejasse que seus discípulos permanecessem no mundo, é para o nosso próprio bem, como discípulos dele. É muito importante nós observarmos e vermos como muitas vezes algumas pessoas puderam agir como nobre do passado, que tentou fugir do mundo indo para o deserto, e lá descobriram que a tentação estava presente, porque havia levado o mundo no coração. A terceira lição que eu aprendo aqui no texto: a missão do crente no mundo. A primeira lição que aprendemos é que Jesus deseja que os seus discípulos permaneçam no mundo para o bem do mundo. A segunda lição que eu trabalhei aqui: Jesus deseja que os seus discípulos permaneçam no mundo para o nosso próprio bem, como discípulos. E a terceira lição que eu trago para nós essa noite é que a missão do crente no mundo é para a glória de Deus. Veja que o versículo 15, a parte A diz: não peço que os tires do mundo. Jesus deseja que os seus discípulos permaneçam no mundo para a glória de Deus. Jesus, ele diz que glorificou a Deus, no capítulo 17 de João, versículo 4 e o versículo 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora, como ele fez isso? Obedecendo. É isso que o versículo 4 nos fala. Jesus, ele diz que glorificou a Deus obedecendo. Do versículo 6 ao versículo 8, ele diz que ele glorificou a Deus cumprindo o seu dever. Veja o que diz o versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ele cumpriu o seu dever. Ele glorificou a Deus cumprindo o seu dever. Agora veja o que diz o verso 12 e o versículo 13. Ele glorificou a Deus vencendo as tentações. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Olha que verdades preciosas que Jesus revela na sua palavra. O que isso significa para nós? Jesus deseja que os seus discípulos permaneçam no mundo, olhando aquilo que também que Jesus fez, glorificar a Deus, e que também nós possamos glorificar tão somente a Deus,
obedecendo, cumprindo o seu dever e vivendo, obedecendo a sua palavra. O apóstolo Paulo, ele também foi um exemplo de alguém que, convertido ao Senhor, ele foi fiel até a morte e viveu no mundo para a glória exclusiva de Deus. E é interessante que perto da sua morte, as suas palavras finais foram: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Meus irmãos, se estamos no mundo, é porque Deus quer e porque nos resta alguma coisa a fazer. Não estamos no mundo como meros espectadores. Nós estamos no mundo para cumprirmos uma missão. E essa missão, ela deve ser executada para a glória de Deus. Deus, ele nos trouxe para Chapadão do Sul. Deus o colocou onde você está, para que você possa pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, para que você possa glorificar a Deus com esse Evangelho que Ele revelou ao seu coração. Lembre-se de uma coisa: um dia prestaremos contas a Deus, e que alegria será quando nós ouvirmos Jesus dizer: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Ou, que tristeza, se Jesus disser: servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30. Eu quero concluir essa palavra dizendo à igreja e a você que nos assiste e participa também do nosso culto de louvor e adoração: se o dia da prestação de contas sua fosse hoje, fosse agora, o que você ouviria de Jesus Cristo? Você tem consciência da sua missão como crente? Do porquê Deus o salvou, Deus o chamou? Será que algum pecado não está lhe impedindo de cumprir a sua missão? Eu quero desafiá-lo a você confessar agora a Deus. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo e nos perdoará e nos purificará da nossa injustiça. Lembre-se, o cumprimento de sua missão é para o bem do mundo. Lembre-se, o cumprimento de sua missão é para o seu bem, como discípulo de Jesus Cristo. Lembre-se, o cumprimento de sua missão é para a glória de Deus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, a primeira parte, Jesus diz: não peço que os tires do mundo. Vamos orar? Pai, o Senhor tem chamado a igreja para que a igreja cumpra o seu papel e a sua missão como igreja evangelizadora,
como igreja que proclama o Evangelho, para que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor e que ainda não foram alcançadas por esse Evangelho, possam ser, ó Deus, alcançadas pelo nosso testemunhar, pelo nosso falar, pelo nosso anunciar e proclamar o Evangelho, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma. Ó Deus, nesse tempo de tantas mudanças, nesse tempo onde temos encontrado muitas pessoas perdidas ainda, pedimos que o Senhor use a nossa igreja, que o Senhor, ó Deus, levante a nossa igreja como proclamadora, e que através, ó Deus, da Tua palavra, possamos falar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquelas pessoas que estão próximas de nós, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem nós amamos e nos relacionamos com elas a respeito de Jesus. E que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe.